Vocês estão com a Bíblia, a Palavra de Deus? Quero te convidar a abrir ela nesse momento no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 12. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 12, que vai tratar da cura do leproso, da cura de um leproso. Palavra essa que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã, enquanto eu e minha esposa ouvíamos um irmão pregar uma mensagem. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 12. E o tema que a gente vai estar tratando hoje são os elementos para a súplica respondida. Creio eu que é uma palavra oportuna devido às situações que nós temos vivido nesses dias, né? Devido à pandemia, devido às consequências da pandemia e também de outras enfermidades que têm surgido em nossas famílias, como já foi pedido até a oração, já no início do culto, certo? Então, vou estar tratando aqui rapidamente de elementos para a súplica respondida. Quando a gente deve usar a súplica, né, diante de Deus, e como fazer de tal maneira que o Senhor nos responda. Com base nesse texto aqui, eu queria trazer algumas lições ao nosso coração. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. E quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente, a lepra o deixou. Então, Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele, de Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo fale ao nosso coração, mais ainda nessa noite do que ele já tem falado, em nome de Jesus. Meus irmãos, como falei, o título da mensagem é Elementos para a Súplica Respondida, né? A ocasião que relata aqui o texto bíblico é justamente da súplica deste homem, né, deste leproso, diante do Senhor Jesus. E antes de eu falar qualquer coisa a respeito do que eu quero trazer para os irmãos nesse momento, eu quero primeiramente falar que há uma diferença entre oração, entre súplica, intercessão, as ações de graças. Por exemplo, se pegarmos aqui o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, Paulo, falando a respeito destas coisas, ele diz assim, antes de tudo, eu recomendo que se façam as súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Repare aqui que ele fala aqui de súplica, oração, intercessão e ação de graças. 4 tipos de orações, eu poderia colocar assim, diferentes, que devem ser proclamadas, né, em situações diferentes. Mas o interessante é que ele já começa dizendo assim, antes de tudo, certo? Então, assim, a oração, ela não é, de nenhuma forma, algo com falta de importância na vida da igreja. Paulo, ele já exortava que, antes de tudo, de qualquer coisa, os crentes tivessem uma vida de oração. E se vocês lerem depois lá o contexto de 1 Timóteo capítulo 2, ele vai dizer o motivo. Para que a gente tenha uma vida tranquila, para que a gente possa pregar o Evangelho e fazer a vontade de Deus, que é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o que o texto vai dizer lá. E ele coloca aqui esses tipos de oração, poderia colocar assim, certo? Ele fala da súplica
que é um pedido, que pode ser uma intercessão, um pedido por nós mesmos, de uma situação específica e geralmente assim de algo que está ali trazendo grande sofrimento, que precisa urgentemente de uma intervenção divina, que é o caso aqui desse leproso. Já vamos tratar dele. Ele vai falar aqui de oração de uma maneira geral, isso eu estou comentando aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, certo? Ele vai falar a respeito de oração, onde a gente pede as coisas a Deus, aquela oração cotidiana, né? Pedir o pão nosso de cada dia, por exemplo. A súplica ela já é algo assim mais forte, né? Quando algo está assim por um triz e Deus precisa agir. Já essas orações aqui é aquela que é o nosso dever de casa, sempre estar orando, intercedendo, buscando a Deus em oração. Ele fala também da intercessão, que é você se colocar diante de Deus em ousadia por alguém, né? Não por você, mas por alguém. E fala também aqui a respeito das ações de graças, certo? Que são você agradecer a Deus pela resposta à oração e às vezes até mesmo antes de ela se realizar, da oração ser respondida. Ou seja, você louvar, adorar a Deus, agradecer a Deus. Isso aí são as ações de graças, certo? Então, assim, súplica, que é o que a gente vai tratar aqui nesse texto de Lucas, capítulo 5, é algo que você deve praticar sempre, antes de tudo, como Paulo vai dizer, para que nós, irmãos, venhamos a vencer essas lutas, essas aflições que porventura apareçam em nossas vidas, certo? Na ocasião aqui, nós vemos este homem, um leproso, se aproximando de Jesus. E é interessante que o texto paralelo lá de Mateus vai dizer, lá em Mateus capítulo 8, vai relatar o mesmo assunto aqui. O texto lá, irmãos, vai dizer que Jesus ele estava acabando de descer do monte, da onde ele estava ali proclamando as bem-aventuranças, né, o sermão do monte, como a gente conhece. E ao descer do monte, esse leproso, este homem, se aproxima de Jesus. No versículo 12 que a gente leu, diz que estando Jesus numa das cidades, é justamente nessa ocasião, quando o Senhor acabara de ensinar-lhe as leis do reino de Deus e agora desce do monte para demonstrar o seu poder, certo? Mostrando ali o poder do reino de Deus. E é nessa ocasião que esse homem, justamente nesse momento, se aproxima do Senhor e faz aqui essa súplica, esse pedido. Então a primeira coisa, né, o primeiro elemento que a gente deve conhecer para receber o atendimento das nossas súplicas, irmãos, é a gente conhecer a Jesus, certo? Jesus ele pregou o Sermão do Monte, mas o interessante é que quando ele se assenta em uma forma de convite às pessoas, somente os discípulos se aproximaram dele para ouvi-lo, para aprender. A multidão ficou de longe, os religiosos ficaram de longe, mas somente os discípulos se aproximaram. Vocês podem ver isso lá em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Por quê? Porque aquele povo ainda não reconhecia a autoridade e o poder que Jesus tinha e tem. Então, se você quer ter a sua súplica respondida, como no caso aqui desse leproso, conheça a Jesus, saiba quem Ele é, o Filho de Deus, nosso Salvador, aquele que tem todo o conhecimento, sabedoria e todo o poder para fazer o impossível. A gente está aqui diante de um homem que está em uma situação de uma enfermidade gravíssima que é a lepra. E se você ler, aí continuar a leitura, certo? Vai dizer aí no versículo 12 que esse homem ele estava coberto de lepra. Coberto de lepra. Ou seja, não era só uma parte do corpo dele que estava ali doente, enferma. Então esse homem que estava nessa situação, ele se aproxima de Jesus, conhecendo ali quem ele era, com fé, crendo. E o interessante é que quem está relatando isso aqui, irmãos, é um médico. Acho que os irmãos sabem que o evangelista Lucas ele era um médico.
E como médico, ele está dando aqui um diagnóstico. Ele fala algo que nem Mateus fala, e nem lá em Marcos capítulo 1 também fala, que também vai relatar o caso aqui desse leproso. Lucas, ele como médico, ele dá um diagnóstico e diz que o homem estava completamente leproso. Ou seja, era um caso irreversível, que não tinha condições de ser curado, de ser liberto, certo? Então, nessa noite, se como já foi falado desde o início do culto, você está em uma situação em que um familiar seu, ou até mesmo você pode estar me ouvindo, está em uma situação impossível, em que o médico, ele já deu até o relatório dele, dizendo que não tem mais jeito, como foi dito aí, entre ela e Deus, né? Entre a pessoa e Deus. E o médico já pode ter até, irmãos, declarado lá a morte cerebral, a família pode ter até já decidido desligar os aparelhos daquela pessoa enferma, certo? O médico já pode ter dado o diagnóstico final, entre aspas, dele, né? Do homem, dizendo que não tem jeito. Mas compreenda uma coisa, para Deus tudo é possível. Todas as coisas são possíveis para Deus. Lucas está dizendo aqui, não tinha jeito, o homem estava coberto de lepra. Eis a situação desse homem, por isso ele chega diante do Senhor suplicando, certo? Suplicando. E aqui nos leva a entender o segundo elemento para ter a nossa súplica respondida. É a gente, primeiro, entender o problema, que o problema é sério, e quando o problema é sério, é nessas horas que a gente tem que chegar diante de Deus, em oração também séria, suplicando, colocando ali diante do Senhor, e entendendo que o problema é sério, irmãos, a gente deve confiar no poder de Deus. Repare que ainda no versículo 12, na parte C, ele diz assim, ó, a súplica dele, se quiseres, o Senhor pode purificar-me. Note que ele confiava no poder de Deus. Note que ele não está dizendo, não está duvidando que o Senhor pode, ele está duvidando se o Senhor quer. Né? A dúvida dele é se ele era digno de ser curado. Por ser, talvez, ali a sua consciência pesada, ser um pecador. E ele tem lá essa dúvida a respeito da vontade de Deus, mas ele não duvida a respeito do poder de Deus. E se você quer que a sua súplica seja atendida, meu irmão, não pode duvidar. Não pode duvidar do poder de Deus. Certo? Se lembre lá de Marcos capítulo 9, versículo 23. Quando o pai daquele menino lá que era mudo, surdo, epiléptico, chega lá diante dos discípulos, pede para eles curarem o menino, eles não conseguem. Aí Jesus descendo lá do Monte da Transfiguração, conversa com aquele homem, e aquele homem está ali conversando com Jesus, o menino lá na hora tem um ataque, era um demônio, que deixava o menino mudo, surdo, e causava ali epilepsia no menino, jogava ele no fogo, jogava ele na água para matar ali aquele jovem, aquela criança. Aí aquele pai, ele vai e clama a Jesus dizendo assim, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, então nos ajuda. Aí Jesus prontamente, irmãos, diz assim, ó, se podes, disse Jesus, Marcos 9, 23, tudo é possível àquele que crê. Então, para você, meu irmão, ter a sua súplica respondida, creia. Confia em Jesus, aquele que desceu do céu a este mundo de leprosos, que éramos eu e você, e tem muito leproso aí, para nos curar. E ele tem poder para curar e para transformar. Como ele desceu do monte e curou esse leproso, ele desceu do céu e ainda hoje continua curando, continua transformando as vidas. Este homem chegou diante do Senhor confiando no poder de Deus. Posso citar também Lucas, capítulo 1, versículo 37, que já foi citado aí pelo meu irmão, quando lá o anjo fala a respeito do nascimento, da gravidez de Isabel, certo? Falando a respeito da gravidez de Isabel, dizendo que aquela que era estéril,
A anciã estava grávida. Aí no capítulo 1 de Lucas, aqui mesmo, no versículo 37, o anjo diz assim, ó, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Se Deus prometeu, para ele não há impossíveis. Se o diagnóstico diz, morreu, acabou-se, para Deus, irmãos, não há. Poderia citar também um caso lá de Gênesis 18, versículo 14, de outra mulher estéril, anciã, Sara, esposa de Abraão, que quando chega lá os 3 homens, que eram 3 anjos, e dizem para ela que ela, daqui a 1 ano, né, teria um filho, dizem para ele, para Abraão, e ela escuta, ela diz, poderia eu, né, velha, estéril, ter essa alegria, dar um filho a Abraão? Aí o anjo lá escuta e diz assim, depois vai conversar com ela e diz assim, ó, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil, Sara? E eu pergunto para você, meu irmão, será que tem alguma coisa que é muito difícil para Deus? Será que tem? Gênesis 18, 14, o anjo continuou, daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, eu voltarei a ti, e Sara terá um filho. E acabou-se, meu irmão, a última palavra de Deus, não há impossíveis para ele. Então, o segundo elemento aqui é confie no poder de Deus, certo? Confiar aqui no poder de Deus é você entender o problema, reconhecer a gravidade do problema e confiar no poder de Deus, que Deus ele é poderoso, irmão, para mudar qualquer situação, até aquela que o médico já declarou que não tem jeito. Até essa. Aleluia. Terceiro elemento que eu queria colocar para os meus irmãos a respeito da súplica respondida, para que a gente venha ter a nossa súplica respondida, irmãos, é a humilhação. Ainda no versículo 12, na segunda parte diz assim, ó, que quando o homem viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou, se quiseres podes purificar-me. Humilhação, irmãos, quebrantamento. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, irmãos. Certo? A gente tem que reconhecer a nossa pobreza espiritual, nossa condição de pecador, diante dos problemas, das situações diante de Deus, e chegar diante do Senhor em humildade, em humilhação, reconhecendo ali a nossa fraqueza e suplicando, e chorando diante dele. Seja por nós, seja com aquele que está sofrendo, como também já foi citado aí nessa noite, na palavra inicial, chorando com os que choram. Então chegar diante dele e se humilhar, dizendo ali que não pode. Foi o que esse leproso fez, quando ele viu Jesus, ele se prostrou e colocou o rosto em terra. Marcos capítulo 1, versículo 40, que é o mesmo texto, vai dizer que esse homem se colocou de joelhos e suplicou a Jesus a cura. Mateus capítulo 8 também, no versículo 2, vai falar que esse homem se ajoelhou e adorou. Ou seja, uma atitude de súplica, de humilhação, de adoração diante do Senhor. Nessas horas, meu irmão, chore, clame a Deus, chore diante do Senhor pelo seu problema, sua situação. É dessa forma que a gente resolve, que a gente suplica, que a gente clama ali a misericórdia dele, confiando nele, no seu poder. Foi assim que esse leproso, ele chegou diante do Senhor, e nós já sabemos o resultado, né? O que o Senhor vai fazer por ele. O quarto elemento, continuando aqui, o quarto elemento que eu posso colocar aqui a respeito da gente receber a nossa súplica, né? A súplica pedida, meu irmão, confiar também, entender a compaixão do Senhor. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 41, na passagem paralela, vai dizer que Jesus estava cheio de compaixão por esse leproso, irmãos. Cheio de compaixão, certo? Ele era um homem completamente leproso, era um homem que não podia mais voltar para sua casa, longe da família, longe da sociedade, como a avó do meu irmão está no hospital, certo? Como muitos hoje estão lá na UTI morrendo. A doença dele era como esse coronavírus de hoje, altamente contagiosa.
Ele tinha que ficar à parte, tinha que ficar separado. E quando Jesus olhou para ele, irmãos, a situação dele, Jesus se compadeceu. E eu digo, meu irmão, Jesus se compadeceu da sua avó, daquela pessoa por quem você nesse momento está orando, está intercedendo. Esteja em um hospital, esteja nas drogas, esteja em situações complicadas. Você mesmo pode estar num problema sério financeiro. Jesus, irmãos, ele se compadece das pessoas. Tenha no seu coração esse conhecimento e eu e você também devemos chorar com aqueles que choram. A situação desse homem, irmãos, era irreversível. O doutor Lucas disse, era todo o corpo dele, coberto de lepra, era algo que não tinha jeito. Que não tinha jeito. Isso daí foi o que moveu o coração de Jesus, irmãos. Então, nessa noite, nesse momento, saiba disso. Jesus, ele se compadece de você, dos seus familiares, daquelas pessoas que estão se perdendo, que o corpo está sendo destruído por uma enfermidade. O Senhor sente compaixão das pessoas. Então, tenha isso no seu coração, saiba disso. E clame a Ele, meu irmão, clame, confiando nele, nessa compaixão maravilhosa. Note que quando ele sentia compaixão das pessoas, uma certa vez ele olhou para uma multidão e disse, sinto compaixão delas, são como ovelhas que não têm pastor. Se forem dessa forma para casa, vão desfalecer pelo caminho. E ele ia lá e multiplicava pães e peixes. Ele sentia compaixão da multidão, vendo que ela era uma multidão aflita, ansiosa. Ele ia lá e ensinava, curava seus enfermos. Por quê? Porque Jesus, ele é movido, irmãos, de compaixão. E louvado seja Deus, porque ele tem compaixão de mim e de você, meu irmão. E dessa pessoa aí, porque nós vamos interceder, em nome de Jesus. Então confie também nessa compaixão do Senhor. Acredite que ele agirá. E outra coisa, outro elemento que faz parte também dessa área da compaixão, que a gente deve conhecer e ter na nossa súplica, é o conhecimento do amor de Deus. Repare que no versículo 13 ainda, Jesus ele vai, irmãos, tocar. Lucas 5,13 diz que Jesus estendeu a mão, tocou nele, certo? Nós sabemos, pela história bíblica da lei, que quando se tocava em um leproso, ou um leproso tocava em alguém, aquela pessoa se tornava impura. Não podia nem tocar, certo? Aí tinha todo um ritual de purificação, tinha que ficar separado para depois retornar para a comunhão ali da família. Não podia tocar em ninguém, essa pessoa que tocou no leproso também não poderia tocar em ninguém, porque se tornaria aquela outra pessoa impura. Mas aqui, irmão, Jesus ele não quis nem saber. E sabe que isso é o amor dele. Certo? Que pega os mendigos na rua e abraça e toca através de mim, através de você, meu irmão. Então conheça isso, o amor de Jesus ele toca e é interessante que ao invés de Jesus ficar impuro, ele não fica impuro, irmãos, mas a pessoa que ele tocou, o leproso, se torna limpo. Ou seja, a impureza do leproso não passou para Jesus, mas a pureza de Jesus passou para o leproso, irmãos. Ele foi curado. Confie nesse amor, meu irmão. Confie nesse amor. Jesus, ele te ama, ele quer te abraçar a avózinha que está lá no hospital, aquela pessoa enferma, os mendigos na rua. Quem aqui nunca passou por uma situação de estar perto de uma pessoa muito mal cheirosa, de bebida, de fezes? Que aquela pessoa está perto de você, depois você tem que lavar o nariz, você tem que tomar um banho se ela toca em você, por causa da higiene. Jesus, irmão, ele não quer nem saber, certo? Esse toque aqui representa um abraço, o amor de Deus, certo? E nessa noite eu quero que você sinta isso que eu estou sentindo nesse momento, o abraço do Senhor em você e nessa pessoa que está aí na sua mente. Se não está, coloque sua família agora diante de Deus, em nome de Jesus. Então este é um outro elemento que a gente tem que conhecer para entender e saber, irmãos, que Deus é poderoso para atender a nossa súplica. É esse grande amor, irmãos. É esse grande amor. Outro elemento que eu e você temos que conhecer é a vontade de Deus. Ele perguntou, Senhor, se o Senhor quiser,
o Senhor pode me purificar. A resposta de Jesus, Lucas 5,13, na parte B, foi: quero, seja purificado. Sabe, irmãos, a vontade de Deus é salvar a todos. A palavra diz isso. E eu creio também, a vontade de Deus é curar a todos. Mas sabemos que, por muitas ocasiões, por muitos motivos, que sabemos ou nem sabemos, isso aí faz parte da soberania de Deus, Ele não cura todos, Ele não salvará todos, né, por causa muitas vezes da incredulidade das pessoas. Mas para esse leproso aqui, irmãos, a resposta dele é: eu quero, seja purificado. Busque, certo, a Jesus, busque a Ele, suplicando a Deus, a Jesus, com a certeza, com a convicção no teu coração, que a vontade dele, irmãos, é de curar todos, certo? E se por algum motivo ele não curar, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós devemos buscar, irmãos, com fé, não olhando as circunstâncias, não olhando o diagnóstico do médico, que diz que não tem jeito, mas olhando para a palavra dele, que está dizendo aqui: eu quero, seja purificado. E aquele homem vai ser. Então, nessa noite nós vamos orar crendo na cura, na purificação daqueles por quem vamos interceder e por nós mesmos, em nome de Jesus. Agora, rapidamente, já para encerrar, para a gente orar, veja aí o resultado, né, desses passos aí, desses elementos na súplica, certo? Desses elementos aqui para a súplica respondida, né, para a gente ter uma súplica respondida, que são eles conhecer a Jesus, né, levar o problema a sério, sabendo que a situação é séria e também confiando no poder de Deus, certo? Se humilhando, né, outro elemento, se humilhando diante do Senhor em oração, em súplica, em adoração. Outro elemento que eu falei é conhecer a compaixão de Jesus pelas pessoas, por nós, e o seu amor. E também a sua vontade. Irmãos, vamos ver aqui o resultado. Ó. Lucas 5,13 vai dizer, irmãos, na parte C, que a cura foi imediata, irmãos. Foi imediata, não demorou 1 dia, 2 dias, foi na hora. Certo? Esse é o poder de Deus. Ele tem poder para curar instantaneamente qualquer enfermidade. O irmão Charles, Diácono Charles, falou aí a respeito do vale de ossos secos. Do vale de ossos secos, sequíssimos, vai dizer na realidade que você pegava nos ossos e se desfazia naquela visão. Ou seja, não era um homem que estava ali com uma parte do seu corpo podre, como esse leproso. Era uma situação que já tinha morrido, os ossos já estavam se desfazendo, irmãos. E aí ele perguntou para o profeta Ezequiel: pode reviver? Pode, Ezequiel. E o Ezequiel: tu sabes, Senhor. Tu sabe, ele sabe de tudo mesmo, irmãos. Nossa função é orar e é crer. Ora, se naquela visão, aqueles ossos sequíssimos, Deus levantou um exército, né, em simbologia, quanto mais um homem que ainda estava vivo com a carne podre. Certo? Quanto mais. Então, o resultado aqui, irmãos, foi instantâneo. E é o que ele pode fazer por sua avó, meu irmão. É o que ele pode fazer nas nossas vidas, na vida daqueles por quem nós intercedemos. Certo? Esse foi o primeiro resultado que eu chamo a atenção na vida deste homem. Ele deixou de ser leproso. Aleluia. Ele deixou de ser leproso. Aquela doença teve um ponto final. A situação, o problema dele teve um ponto final. Qual é o teu problema, meu irmão? Qual é o teu problema? Ele pode ter um ponto final agora, na sua oração e súplica diante de Deus. Não é aquela oração como se faz pedindo o pão nosso de cada dia, não. É suplicando, é implorando diante do Senhor. E esse problema pode ficar sanado e curado hoje, agora, meu irmão. Aleluia. Ele é todo poderoso. Outro resultado, irmãos, que teve é que esse homem pôde voltar para casa. O homem pôde voltar para a sociedade, irmãos. Aleluia. Quantos estão na margem, né? Marginalizados, à margem da sociedade. Quantos estão ali no hospital, sofrendo demais nesse momento. Aleluia. Mas Jesus pode fazer por eles como
fez aqui por esse homem. E agora este homem pôde voltar para casa. Se tinha filhos, pôde abraçar os filhos, a esposa, se emocionar, chorar, glorificar a Deus, irmãos, pela sua maravilhosa cura na vida dele. Versículo 14 vai dizer, o Senhor manda ele ir ao sacerdote, fazer lá as ofertas a Moisés. Ele pôde voltar lá, irmãos, aleluia, ele pôde voltar para testemunhar aquilo que Deus havia feito na vida dele. Diz o versículo 14 que Jesus mandou ele fazer isso, fazer as ofertas, se apresentar ao sacerdote para servir de testemunho. Mas lá na passagem paralela, certo? Jesus aqui, ele fala isso, ele pede, não conte a ninguém, né? No versículo 14 ele diz, não conte isso a ninguém, mas vai mostrar seu sacerdote. Mas esse homem, irmãos, ficou tão feliz, tão alegre, que ele não aguentou falar só para o sacerdote, irmãos. Ele não aguentou se esconder. Marcos capítulo 1, versículo 45, que é o mesmo relato, o texto paralelo, vai dizer, irmãos, que ele saiu e começou a falar para todo mundo o fato, o que Jesus tinha feito na vida dele, irmãos, e a notícia se espalhou. E sabe qual foi o resultado? O outro resultado disso, irmãos? Conversão em massa. Diz aí o texto, certo? Lucas 5,15, que as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais. E quem foi que contou? Quem foi que falou? Esse ex-leproso, que recebeu aqui a sua súplica, né? o seu pedido atendido. Aqui mesmo, aliás, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 45, vai dizer também que por isso Jesus não podia entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários, irmãos. Conheça o seu Deus. Meu irmão, minha irmã, conheça o seu Deus. O que ele pode fazer, o que ele quer fazer. Foi como o diácono Charles falou aí. Quantas coisas ele não viu nesse hospital que Deus fez e reverteu, onde ele trabalha. Ele está fazendo ainda hoje. Fez na vida desse leproso, faz na nossa vida, não importa a situação difícil que a gente esteja passando. Ele é poderoso para fazer. Eu concluo agora dizendo, busque aprender a orar, busque o conhecimento e busque também o poder de Deus. É interessante que Jesus estava ali, mas saiu para orar, né? A multidão querendo ele, mas ele sabia que o correto é orar, clamar a Deus pela multidão para receber o poder de Deus, para fazer a vontade de Deus. E é o que eu e você também temos que fazer. A Bíblia vai dizer exatamente isso. Lá em Mateus capítulo 22, 29 diz, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Devemos aprender a orar, aprender a vontade de Deus e orar com fé. Devemos estudar a palavra de Deus e botar em prática aquilo que a gente tem aprendido. Meus irmãos, se a gente conhecer esses elementos aqui para a súplica respondida, tendo esse conhecimento e buscando o poder de Deus, podemos receber e realizar milagres extraordinários em nome do Senhor. Amém? Em nome do Senhor. Quero te convidar nesse momento a fazer uma oração comigo. Encerro aqui a palavra, certo? Que Deus colocou em meu coração, creio que foi bem oportuna, tanto para a própria reunião nesse momento, como também para a situação que o mundo está vivendo. Certo? O mundo precisa conhecer o Deus de milagres. E o nome desse Deus é Jesus. Certo? Que eu creio que o Senhor, meu irmão, pode fazer um milagre assim tão grande na nossa vida, na vida da sua avó, na vida do nosso familiar, daquelas pessoas por quem intercedemos, que a gente vai ser igual a Lázaro, igual a esse leproso aqui. Não vamos conseguir ficar calado, vamos dizer para todo mundo que o Senhor fez. E as multidões vão buscar Jesus por nossa causa, por nosso testemunho de vida, certo? Aquilo que Ele fez em mim, não só pelo que eu falo. Lembra de Lázaro? As pessoas iam lá só para ver Lázaro, depois que ele ressuscitou, só para ver aquele que havia morrido e ressuscitado, e acreditavam em Jesus, irmão. Então, que Deus ele venha fazer esses milagres extraordinários em nossa vida.
E assim as pessoas venham crer na verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Confia em Deus. Aleluia. Confia em Deus, meu irmão. Feche seus olhos nesse momento. Ore comigo. Você puder, abra aí levante a sua voz em oração e clame, meu irmão. Clame nesse momento por essa pessoa que você ama, porque Jesus também ama ela e se compadece dela. Clame você a Deus por você mesmo, porque Jesus te ama e se compadece de você e de mim também. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Meu Deus, obrigado. Quero te agradecer pela tua palavra, que ela é maravilhosa, Pai. Meu Deus, nesse momento, junto com meus irmãos, Pai, eu quero orar, continuar orando, meu Deus. Pedir ao Senhor, Pai, que visite a avó do meu irmão. Em nome de Jesus, Pai. Aquilo que é, meu Deus, irreversível. Aquilo, Pai, que o médico já disse não tem jeito. Meu Deus, que nesse momento, Pai, venha a ser solucionado. Em nome de Jesus. Meu Deus, nós estamos aqui, eu e meus irmãos, colocando agora essa palavra em prática, meu Deus. É algo pedagógico, Pai. Estamos colocando em prática, estamos suplicando, Pai, diante de Ti, por esta senhora, Pai. Meu Deus, que ela volte para casa, para abraçar seus netos, filhos. Meu Deus, que o testemunho seja grande, não só dela, Pai, mas dessa pessoa aí, porque meus irmãos estão orando, mas também pelos meus próprios irmãos, Pai. Que o testemunho seja algo maravilhoso. Meu Deus, que o impossível nesse momento venha acontecer, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, se é enfermidade, cura em nome de Jesus. Se é, meu Deus, a falta de dinheiro, meu Deus, se é a falta de alimento, se é, meu Deus, a escassez, Pai, financeira, meu Deus, abre a porta em nome de Jesus, Pai. Ajuda, meu Deus, esse pastor que está com a sua igreja, meu Deus, em tempo de fechar as portas por falta, meu Deus, de dinheiro em consequência da pandemia. Meu Deus, ajude essa pessoa, Pai, que está passando fome. Ajude essa pessoa que não pode dar o melhor para os seus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, conheça a Tua compaixão, Teu amor, Teu poder, Pai. Nós conhecemos, meu Deus, e dessa forma, Pai, em humilhação, em súplica, meu Deus, com o rosto em terra, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, Te adorando e pedindo, meu Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos socorra. Meu Deus, pois se o Senhor não agir, Pai, não agir, iremos perder, meu Deus, nosso ente amado, aquela pessoa que amamos, o nosso amigo. Meu Deus, iremos passar fome, Pai, iremos ver nossa família chorar. Meu Deus, se o Senhor não agir, Pai, nós nunca mais sentiremos, meu Deus, o abraço daquela pessoa que tanto amamos, Pai. Então, meu Deus, age nessa hora, meu Deus, age através das nossas vidas, age na nossa vida, Pai, para que o milagre aconteça, para que o Senhor Jesus seja glorificado, em nome de Jesus, para que o Senhor seja glorificado. Essa é a minha oração, Pai, para que a gente possa dizer para todo mundo, meu Deus, o que o Senhor fez, e através desse milagre, muitos, meu Deus, venham a se salvar, muitos venham a ser atraídos a Jesus, Pai, e se arrepender de seus pecados e confiar só em Ti, em Seu amor. Ô Senhor, abraça-nos nesse momento, toca-nos nesse momento como o Senhor tocou, Pai, aquele leproso. Toca-nos, Pai. Toca aquela pessoa que está enferma. Ô meu Deus, abraça essa pessoa, queremos sentir Teu amor por ela, Jesus, em nós e nela. Meu Deus, use as nossas vidas, Pai, para abraçar aqueles mendigos, Pai, aqueles que estão passando fome nesse momento, aqueles que estão, meu Deus, moribundos, morrendo. Usa-nos, Senhor, para abraçar, e que esse abraço que dermos, e que esse toque que dermos, Pai, venha trazer cura. Cura, Jesus. Cura, meu Deus, que a Tua resposta nesse momento para nós, Pai, seja a mesma para esse leproso. Sim, eu quero. Sim,
eu quero, seja curado, seja purificado, que a porta se abra, que o morto ressuscite e que o diagnóstico do médico seja rasgado, porque eu quero, em nome de Jesus. Assim, meu Deus, eu oro junto com meus irmãos, Pai, suplico diante de Ti, com ações de graças, meu Deus, agradecendo pela resposta, meu Deus, porque a Tua vontade será feita, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.